Bom, pessoal, estou aqui com uma convidada especial, a Kátia Heimurek. Fala, Catinha, tudo bem com você? Ei, Mê, muito bom estar aqui com você. Ai, gente, Kátia é uma amiga de quanto tempo, Cal? 20, 30 anos, A gente enfim. abafa, né? Abafa esse tempo. Gente, deixa eu falar um pouco da Catinha. Tô tão feliz. A gente está indo para o YouTube aqui para falar de vidas criativas dentro do Pontes Mel. A Kátia, ela tem um propósito de vida, ela trabalha com diversidade, inclusão, empatia. Ela nasceu, né, Kátia? Você vai falar um pouquinho sobre uma doença que é rara, ou era rara, de osteogênese imperfeita, que tem uma fragilidade óssea por falta de colágeno. E durante toda a sua vida, ela teve que adaptar sua rotina para suprir essa falta de acessibilidade e inclusão dentro e fora do mercado de trabalho. Catinha, ela se formou comigo em administração. Hoje ela é uma consultora, ela vai falar um pouquinho disso, né, na empresa Talento Incluir. E depois você fala um pouquinho, né, Cássio, que os princípios aí, os valores da Talento Incluir. Mas eu quero começar esse nosso bate-papo perguntando para você, Cá, quando e como a deficiência passou a fazer parte da sua vida? Fala um pouquinho da sua vida. Boa, Mê. Bom, é um prazer enorme estar aqui com vocês. Eu vou fazer a minha audiodescrição, porque Tá quem não bom. enxerga, é muito legal que saiba quem está falando aqui com a gente. Então, depois eu vou fazer a minha e você faz a sua depois, que eu acho que é legal. Eu sou uma mulher branca, de olhos castanhos, cabelos curtos na altura do ombro, repicadinhos, um castanho meio ruivo, uso óculos de grau, estou vestindo uma blusa azul, verde, com umas folhagens e golinha branca, mangas curtas, e uma informação que nem todo mundo vê, mas que faz parte da minha pessoa, eu sou uma pessoa que usa cadeira de rodas. Então, o que tem a ver aí com a minha deficiência que eu vou compartilhar com vocês. Então, eu nasci com a osteogênese imperfeita. Quando eu nasci, os médicos me deram 1 aninho de vida, erraram feio, né? Estou com 44 extras, hoje eu tenho 45 anos muito bem vividos. Quando eu nasci, era raro, então nasciam crianças 1 em 1 milhão. Hoje eu já tenho aí uma proporção bem diferente, pelos últimos números que a gente viu, é uma a cada 25 mil, então tem aí sendo, talvez mais diagnósticos sendo feitos e mais, né, crianças nascendo com a mesma deficiência. A diferença é que agora já tem tratamento, na minha época não tinha, né, um tratamento ali adequado. Então eu tive a sorte, o privilégio de nascer numa família muito privilegiada. Sim. Tive aí a dona Marta, a minha mãe, que a me conhece, muito presente na minha vida para me desenvolver e para, né, me criar para esse mundão afora. E um pai que trabalhava e sustentava a casa ali para que ela pudesse fazer isso. Então, daí eu já parto de um lugar bem diferente, né, de muitas pessoas com deficiência, Já. É. porque sempre estudei em boas escolas, me formei, eu não tive o impacto da deficiência aí na minha vida em relação a isso, que não é a realidade da grande maioria, né? Hoje, 80% das pessoas com deficiência estão em vulnerabilidade social também, sem acesso à informação, a estudo, a boa alimentação. Então, já coloca uma responsabilidade na gente de abrir caminho para essa galera chegar, né? É isso é um pouquinho da Kátia. Catinha, é melhor eu me descrever também, né? Vou te ensinar. Aliás, vou ensinar para quem estiver ouvindo a gente. Fala. Sempre é a pessoa primeiro, de cima para baixo, e o ambiente da esquerda para a direita, se você quiser. Eu sou a Mel, então eu tenho 1,56 m de altura. Eu sempre falo isso. Cabelos longos, loira. O que mais eu tenho que falar? Como é que você tem que A descrever? mulher Estou numa blusa, branca. tô com uma camisa rosa salmão, num ambiente todo colorido. Cheguei aqui no meu escritório fazendo essa entrevista aqui com a Catinha. Não estou com óculos, eu acho que é isso. E maquiada. Pô, Ô, Ká, e me fala uma coisa, e essa doença, como é que foi para você? Eu acho que é importante falar um pouco de vidas criativas. Eu sei que você nasceu numa família privilegiada, tia Marta, enfim, o tio sempre te ajudaram bastante, mas você é uma pessoa que sempre foi uma inspiração na minha vida, né? Eu acho que eu me lembro que
você simplesmente queria dirigir, naquela época era tudo mais difícil, tudo mais complicado, você falou, eu vou aprender a dirigir. Claro que quase bateu o carro comigo, enfim, foi muito difícil aquele dia, aquele momento, mas, mas você nunca deixou essa doença te limitar em nenhum aspecto, e é de verdade isso, né? Eu tenho aqui um caso que eu gostaria muito de comentar, que uma vez a gente quis fazer um curso na FGV, não sei se você se lembra disso, era um curso muito rápido, e a gente ligou lá, não tinha escada, você não tinha como entrar dentro do curso. E você ligou para todo mundo, você brigou com todo mundo, até exigir aquilo. Então, assim, você sempre foi uma pessoa que lutou muito por tudo aquilo que você quis ou queria na sua vida, né? Então, o mais impressionante, além de tudo, pessoalmente falando, além de um trabalho que você tem uma carreira agora, né, consolidada, você conseguiu. Você tem uma família, você tem filhos, você com toda essa limitação, né? Eu me lembro que quando você adotou os meninos, eu falava, mas como é que você vai lidar com tudo isso na sua vida, né? Porque com criança pequena, você sem conseguir movimentar as pernas, mas eu queria muito que você falasse um pouco desse seu momento de como você supera ou superou todos os seus desafios na vida. Isso é muito admirável. Bê, sabe, tem uma coisa que eu parto do princípio que, assim, a gente precisa entender a nossa condição e usar o nosso corpo e a nossa estrutura na sua máxima potência. E quando a gente olha de fora, muitas vezes, a gente vê uma pessoa com deficiência, ou qualquer outra história, né, que você fale, poxa, eu não daria conta de passar por isso, eu não daria conta de, né, emocionalmente, de equilibrar tudo isso, como é que essa pessoa consegue? Acho que é daí que vem as inspirações, porque a gente não se vê fazendo aquilo, porque a gente não precisou fazer aquilo. Então a gente julga muito a capacidade, a nossa capacidade, porque a gente não acredita que aquela pessoa também poderia fazer. E quando a gente pensa dessa forma, a gente fica dentro da nossa bolha, fica muito protegido, né? Exato. Então, a deficiência fez com que eu usasse minha criatividade, né? Muito. Eu falo que a criatividade, o planejamento, o não desistir dos sonhos, isso veio muito, o não desistir veio muito do embasamento da minha família, né? Que eu tinha ali, quando eu resolvi dirigir, por exemplo, eu falo assim, eu conto sempre muito essa história. Eu resolvi dirigir porque eu tinha, alguém me inspirou dizendo que eu podia fazer isso. Sim. Né? Eu tive a Cecília, que era uma amiga com a mesma deficiência que eu, que andava, é dentista, também casada, com filhos. Olha que coincidência, né? E se ela tinha conseguido fazer tudo isso, eu também conseguiria. E aí, infelizmente, ela não me viu dirigindo, mas foi ela que me deu a possibilidade de, quando eu tinha 16 anos, apertar o acelerador do carro dela, que era um Monza vermelho. Eu não sei se você lembra, mas meu primeiro carro era uma Paraty branca. Lógico que lembro. Eu dei PT nela 8 meses depois, porque eu queria um carro vermelho no final das contas. E aí depois eu comprei um Palio Weekend vermelho, porque era o carro Também me vermelho lembro. que carinhosamente a gente chamava de Rufino. Então, quando eu falo sobre isso, eu falo sobre representatividade, sabe? Quanto mais a gente vê pessoas com deficiência na rua, circulando, tocando a sua vida, a gente mais acredita cada vez mais que é possível. Quando a gente ainda vê poucas pessoas, a gente acha que as pessoas são especiais, são fora do normal, e a gente só quer viver nossa vida da mesma forma como qualquer outra pessoa vive. Eu nem lembrava desse lance da FGV, foi engraçado você lembrar, porque eu não lembrava mais, mas eu lembro, agora veio um flash assim na minha cabeça, e é verdade, eu continuo fazendo isso, né? Não tem acessibilidade, como é que a gente vai resolver? Poxa, não Precisa tem. estudar. E aí? Eu preciso estudar, mas isso é muito do. Eu não gosto muito dessa palavra, mas do empoderamento que me foi dado, né? Da força com que eu fui criada. Grande parte das pessoas com deficiência ficam dentro das suas casas, os pais mesmo falam que essas pessoas não podem pertencer àqueles espaços, com aquilo que vão sofrer. Então, precisa de muita força para as pessoas saírem de casa, né? Precisa de muita garra e precisa de muita representatividade. Então, faz 4 anos que eu fiz a minha transição de carreira do mundo corporativo para consultoria, muito nessa intenção de falar, bom, beleza, eu entendi que a minha história podia não inspirar por emocionalmente, mas ser a inspiração que a Cissa foi para mim quando eu dirigi, ser a inspiração para outras pessoas falarem, poxa, dá para trabalhar,
dá para ter filhos, dá para casar, dá para sair de casa, e se eu escuto a minha vida inteira que não dá, eu tenho que deixar de acreditar nisso em algum momento, né? Eu tenho que ter referências lá fora que me digam que é possível. Então é assim que eu traço a minha vida, assim, as coisas sempre foram acontecendo, sabe? Então quando eu resolvi, falei, poxa, namorar, né? Namorar na adolescência era um caos. Os meninos não estavam preparados para namorar uma mulher com deficiência. Mas namorou, hein? Mas namorei bastante, assim, né? Tipo, tinha que Não vamos falar esses detalhes a aqui. gente pula essa parte, agora eu sou uma pessoa casada, enfim. Mas, brincadeira, meu marido sabe com quem ele casou. Mas é isso, a gente tem que testar e tem que conhecer, e tem coisas que deram certo, tem outras que não deram, experiências que eu gostaria de apagar, mas que foram boas para a gente, né, entender quem a gente é nesse universo. Então, quando o Ricardo chegou na minha vida, chegou através do trabalho, a gente se conheceu Sim. trabalhando, né? Se conheceu num momento onde o foco não era encontrar alguém, mesmo porque eu tinha acabado de levar um pé na bunda gigante na época. E as crianças também chegaram, eu sempre quis ser mãe, a Mel sabe. Então, quando eu encontrei uma pessoa que queria dividir esse sonho comigo, foi muito bacana. Eles chegaram, a Yasmin e o Renan hoje estão com 16 e 17 anos, faz 10 anos, esse ano fez 10 anos que eles chegaram nas nossas vidas. Foi fácil, não foi como para qualquer mãe e qualquer pai, né? É loucura você ser mãe e pai nos dias de hoje, mas é uma delícia você olhar para trás e falar, cara, são quase 2 adultos aí criados e fui eu que fiz, né? Tipo, fui eu que formei o caráter, enfim. É óbvio que junto com o trabalho aí com o Ricardo, mas dá um orgulho danado. Então, dá para você fazer de tudo, basta você acreditar. Né? E basta as pessoas que não têm nenhuma deficiência acreditarem também que isso é possível, que eu acho que é a grande jornada que a gente tem pela frente, né? Deixar de olhar como coitadinho ou como super-herói, né? A gente ouve muitos Exato. comentários do tipo, nossa, eu que tenho 2 braços, 2 pernas, faço metade do que você faz. E eu brinco, porque não quer, né? Porque tem toda a Exatamente. condição de fazer, então se não quer também tá bom, tá tudo bem, são escolhas. Então é isso, assim, eu acho que a deficiência na minha vida ela veio para me trazer um norte, assim, sabe? Eu acho que eu não me, apesar de ter a deficiência desde que eu nasci, eu não me conheço numa outra condição, né? Diferente de quem adquire a deficiência no meio do caminho. Mas eu não me vejo outra Kátia. Eu também não gostaria de ser outra Kátia. Eu sou muito feliz com a Kátia que cresceu, que amadureceu e que se tornou a mulher que é hoje. Então, ela é mais uma característica, assim como a cor do cabelo, como cor de pele, ela é mais uma característica minha, só isso. Ai, que incrível. Você sabe que você me inspira muito, eu já falei isso, principalmente às vezes momentos difíceis da vida. Eu falo, não, peraí. E aí eu sempre te ligo e conto a minha história, e você? Opa, vamos reagir numa praticidade, racionalizando. Então, isso é muito legal. E aí, antes de falar um pouquinho de diversidade, cara, eu queria, eu queria só contar aquele fato que é clássico na nossa vida, que é muito legal, porque você sempre fez tudo o que qualquer pessoa sem essa, né, sua condição faz. Então, assim, você lembra aquela vez que que eu te convidei? Eu sempre gostei do Parque Ibirapuera, então eu sempre andei de patins, patinete, qualquer coisa. Então eu liguei para a Cátia um dia e falei, cá, vamos para o Parque Ibirapuera andar de patins. Aí eu acho que você falou alguma coisa, como é que foi? Você falou, não, não posso, ou algo assim. E eu fiquei Não, eu brava. falei, vamos. Ela falou, então pega o seu patins, não me esquece. Eu falei, não ando de patins. Ela, não acredito, você nunca andou de patins? Eu falei, não, Melissa, eu nunca andei de patins. Ela, Aí ela parou para ver o que ela tinha falado. Assim, a cara dela, juro, foi impagável naquele momento. Gente, foi incrível, porque eu não te imagino, não esqueci que você tinha cadeira, sempre sonhei com você andando normal, então isso é muito legal, e é muito a forma que você enxerga tudo isso, né, Kai? Falando da sua carreira, que eu acho que você fez uma transição, e uma transição incrível, trabalhando com diversidade, eu queria que você falasse um pouquinho do seu trabalho rapidinho do corporativo, essa jornada do mundo corporativo. Eu acho que é só importante, eu peguei um dado aqui, evidenciar não sei se você concorda, que a diversidade nas organizações ela realmente melhora a competitividade e até a lucratividade da empresa. Isso não sou eu, não é a Catinha falando, é uma pesquisa né, que foi divulgada aí pela McKinsey.
E então eu queria que você falasse um pouquinho, que é incontestável, dizem por aí, né? Então, como é que você vê esse avanço de mentalidade nas empresas em relação a esse tema? Boa, Mê. Bom, só para contextualizar minha transição de carreira para quem não me conhece, eu trabalhei meus últimos 12 anos antes de ser consultora no mundo corporativo, trabalhei na Natura, fiz uma jornada lá incrível e foi por um gestor, né? Um cara que acreditou no meu potencial, porque eu entrei como muitas pessoas com deficiência no mercado entram pela cota, debaixo do RH, sem gestão, sem carreira desenhada, sem nada. Quando eu descobri isso, eu pedi demissão, a louca, né? E de novo, meu lugar de privilégio, que eu tinha para onde ir, não sustentava a família, não tinha. Muitas pessoas aceitam essa condição por não terem esse lugar. E a hora que eu pedi demissão, ele falou: não, peraí, deixa eu entender. E quando ele entendeu que eu era um recurso do RH, que eu ganhava muito menos do que eu merecia pela minha jornada e pela minha formação, ele falou: não, vamos nivelar isso aqui, vamos começar de novo. E a partir de lá eu fui muito fiel, não à empresa, mas a esse gestor, né? Então eu fiz a minha carreira dos 12 anos, 9 anos com ele. E quando ele foi embora, parece que rolou um recomeço, assim, né? De ter que provar de novo a minha competência, de ter que provar de novo que eu podia, de ter que, né, investir uma energia que eu não precisava investir mais em alguém que já confiava no meu trabalho. E isso foi ali, né, me desgastando de alguma forma, e eu comecei a pensar em trabalhar com diversidade e inclusão dentro da empresa, dentro da Natura. E naquela época não tinha espaço ainda, não tinha uma estrutura organizada para olhar para a diversidade e inclusão de uma forma mais estruturada. Era muito pulverizado pelo RH ainda. E eu não tive muito espaço. E aí, no final de 2018, outubro de 2018, veio um convite, né? E assim, até como a Mê falou, eu sempre falei muito o que eu queria para todo mundo e eu sempre fui muito determinada. Então, todo mundo sabia o caminho que eu queria fazer. E aí eu recebi um convite dizendo: olha, a gente te desliga como funcionária e te contrata como consultora. E você tem um contrato de 2 anos no mínimo com a gente para você ajudar a gente a estruturar isso que não está estruturado. Mas se eu montar uma área de diversidade e inclusão na primeira reestruturação, talvez você tenha que ir embora. Então, prefiro te manter como fornecedora. E aí, naquela hora, eu falei: não, é um presente muito bom para ser verdade, né? Falei: mas eu posso trabalhar para vocês e para quem mais eu quiser? Pode. Só garante o nosso, que é um mínimo de X% do seu dia. Eu falei: beleza. E aí, eu saí de lá com tudo que eu queria fazer na vida e de uma forma mais segura impossível, porque no final das contas eu tinha 2 filhos para criar, né? Uhum. E aí, quando eu topei a proposta, demorou de outubro a março para eu me desligar. Foram 3 despedidas, porque, de novo, por mais que seja uma empresa como a Natura, eles queriam achar outra Kátia e não tem uma pessoa igual a outra, né? E foi bem difícil esse processo de substituição. E aí, em março, eu me despedi e acabei indo para Talento Incluir em parceria com a Carol. Então, como eu tinha a minha empresa, falei: Carol, a gente se conheceu no teatro, eu e a Carol, lá em 2003, eu faço teatro. E lá em 2003, a Carol estava começando a jornada dela como pessoa com deficiência, porque ela teve um acidente de moto, e entendeu que ela também precisava fazer algo em relação à empregabilidade da pessoa com deficiência no mercado de trabalho. Então, ela montou essa consultoria, Talento Incluir, e a gente, como os nossos filhos faziam teatro também, todo domingo a gente tomava café da manhã junto. E ela sempre falava: vem trabalhar comigo. Eu falava: não, tô bem na Natura. E logo assim que eu saí, eu falei: Carol, tô livre. E aí eu comecei a fazer essa parceria com ela. Hoje a gente tá, eu tô 100% dentro da Talento Incluir. Então, nesses últimos quase 4 anos que a gente tá junto aí, a gente criou uma relação de muita afinidade, de muito trabalho conjunto. Hoje eu tenho uma responsabilidade muito grande lá de levar a consultoria para frente, porque a gente está abrindo outros negócios em relação ao tema que a Carol está lidando. Então, a gente começa aí a perceber que é um negócio, é estratégico, as empresas precisam olhar para isso. Como você disse, é um resultado que é visível quando tem diversidade e inclusão nos ambientes corporativos. Mas mais do que ter diversidade, tem que ter inclusão, né? Se a gente fizesse o teste
do pescoço, que eu falava, olha para um lado, olha para o outro, e vê quantas pessoas negras tem aqui, quantas pessoas com deficiência tem aqui, quantas pessoas, né, com orientações sexuais diferentes tem aqui. A gente não tinha, agora a gente tem. Agora, o grande desafio é, beleza, eu tenho, mas será que essas pessoas têm lugar de fala, espaço para se, né, se expressar, segurança psicológica para trazer suas opiniões, porque ter a diversidade não garante a qualidade da inclusão. Então, esses resultados que a gente vê são de empresas que já garantiram a inclusão, de alguma forma, que as pessoas estão lá e elas podem ser de fato quem elas são e são consideradas pela sua trajetória de vida para agregar para a estratégia de negócio da empresa. Você vê muitas empresas ainda engatinhando, trazendo muita diversidade, falando muito e fazendo pouco, né, internamente. É verdade. Então, esses números, eles refletem uma realidade de empresas que entenderam que diversidade e inclusão é estratégico. O Ricardo Amorim falou uma vez, dentro do CBTD, ele fechou a palestra do Congresso dizendo diversidade ou morte. E é isso. Ou a gente começa a trazer novos olhares para inovar, para achar soluções mais criativas, mas trazendo a realidade do ambiente que a gente vive, da sociedade que a gente está, ou a gente vai, daqui a pouco, tá todo mundo robozinho, trazendo as mesmas soluções e olhando as mesmas coisas o tempo todo, né? Então, a gente precisa ter diversidade, mas a gente tem que ter, além da diversidade, espaço para as pessoas poderem ser quem elas são, para elas poderem trazer seu ponto de vista. Afinal de contas, é isso que elas vieram agregar, né? Uma pessoa que veio da periferia, por exemplo, para compor um time onde todos são formados pela GV, qual é o olhar que ela pode agregar para essa galera, né? E se ela não for respeitada, não tiver espaço de fala, ela não, tanto faz ela estar lá ou não estar. Então, tem uma jornada, mas tem muitas empresas que já descobriram que essa é uma solução, uma fórmula interessante de negócio. Você sabe que uma vez me marcou muito, tinha uma menina de merchandising que trabalhava comigo, que ela não tinha uma perna, enfim, andava de muleta, e eu falei, mas meu Deus, eu não posso contratar essa menina, porque ela tem que carregar a caixa. Juro para você que eu falei, não, eu resisti. Quando eu fui no campo ver a menina, ela era uma das melhores de merchandising. Ela destruía, ela ia tão bem que assim, eu acho que eu fiquei 2 dias pagando minha língua, sabe, dizendo, Melissa do céu, olha que absurdo. E é verdade, é um pouco dessa mentalidade que a gente tinha, que a gente tem que mudar. E eu acho também, Cá, que a diversidade ela é importante, além de você ser quem você é realmente, né? Então, tem rapidamente eu, mulher, que cheguei lá num cargo há muito tempo atrás, num cargo que não existia tantas mulheres, que enfrentei muito preconceito. E eu lembro uma vez um cara me falou no meio de uma entrevista, não, desculpa, numa reunião, que ele achava um absurdo que eu era uma mulher de 36 anos e que eu não tinha filhos, que eu não era casada. Então, assim, ainda eu acho que tem muito espaço para a gente aceitar as pessoas, né, como elas são e promover essa inclusão aí dentro das empresas. E eu acho que você deve ter várias histórias, né, Ká, que te marcou mais. Mas assim, você tem alguma história rápida para contar de que te marcou, se é que você pode falar assim, essa inclusão do mundo corporativo? Queria escutar um pouquinho isso de você. Eu acho que você trouxe um baita exemplo bacana, né? Quando você disse que você duvidou da capacidade dessa pessoa que não tinha, né, a perna. Isso chama capacitismo, né? Para a gente Aham. dar nome aí aos comportamentos opressores. O capacitismo tá para a pessoa com deficiência, assim como o machismo tá para as mulheres. O capacitismo, ele duvida da pessoa com deficiência por conta da sua deficiência. E olha que você conviveu comigo, né? Olha que você tinha exemplos ali que podiam ter desconstruído isso Sem dúvida. muito fácil. Imagina quem não conviveu. Olha que loucura. Quem não teve a oportunidade de conviver, é muito difícil que as pessoas entendam. Então, nosso principal desafio hoje é falar para os gestores: tá tudo bem. Se essa pessoa está dizendo que ela é capaz, que ela consegue, ela vai Ela fazer. vai fazer. Ela é boa. Aí teve um caso que esse caso para mim foi muito marcante, assim, porque é uma menina que tem uma sequela de paralisia cerebral Uhum. e ela não se comunica através da fala. Ela se comunica de várias formas, mas não através da fala, porque a musculatura do rosto dela não permite que ela consiga se expressar através da fala.
E ela entende super bem, inteligentíssima. E era para uma vaga, para uma empresa, para uma vaga de compras. E o gestor virou para mim e falou assim, Kátia, como é que você me apresenta um currículo desse? Eu falei, porque a menina é ótima. A menina é muito boa. Eu falei, e o perfil dela tá aderente ao que você precisa. Ele falou, mas ela vai trabalhar com compras, ela vai negociar. Eu falei, sim. Eu falei, ela não vai negociar verbalmente, mas ela pode negociar por WhatsApp, por e-mail, por outras formas de negociação que não sejam verbais. Ele falou, Kátia, não, mas como é que eu vou fazer entrevista com ela? Eu falei, vamos lá. Aí a gente conversou, e esse é o meu papel, né? Lógico. Calmei o coração dele e fui para entrevista com ele. Ele falou, você vai me acompanhar? Eu falei, acompanhe, se estiver inseguro. E a entrevista foi, ele fazia as perguntas falados, né, verbal, e ela respondia pelo chat da RI virtual. E ela respondia. E a menina incrível negociou o seu passe do começo ao fim da entrevista. Ela foi sensacional durante a entrevista. E óbvio, quando a gente desligou, quando a menina saiu da sala, ficamos só nós dois, ele virou para mim e falou: como não contratar? Eu falei, ótima pergunta. Eu falei, então ela está contratada. E é óbvio que a gente teve que fazer todo um processo, né? Óbvio que a gente teve que preparar a equipe, óbvio que teve que rever processos, porque ela teve que ter acesso ao celular corporativo, que para o cargo dela ainda não era possível, mas para a gente fazer inclusão, a gente tem que rever processos. Os pares também, né? Ser aceita dentro da equipe. Falar com a equipe, falar com os pontos de contato dela, falar com os principais clientes, que daqui para frente as negociações com essa compradora seriam só por escrito, né? E ela tá arrasando onde ela tá super bem, o gestor tá felicíssimo com ela. Enfim, a menina tá dando um show de negociação, né? E de compras. Então é isso, a gente tem uma habilidade enorme de julgar a capacidade do outro, a nossa capacidade de fazer aquilo naquela condição, né? E eu brinco muito nos treinamentos que eu dou, eu falo, gente, se eu fechar o olho aqui e tentar mexer no computador, eu vou desligar, eu vou apertar algum botão errado, porque eu não tenho nem habilidade, nem tecnologia assistiva para isso, nem treino, não tenho nada. Agora, também, se uma pessoa, você, Melissa, sentando na minha cadeira de rodas, você vai levar um capote. Porque você sabe, primeiro que, né, você não tem habilidade, depois que é muito tempo de cadeira de rodas e a gente ainda assim corre o risco. Já tomei capote, né? Já tentei fazer isso, né? Já tomou. A gente não faz essa parte, né? Porque, mas assim, já tomou vários capotes. Então, é isso. E aí você vai falar assim, nossa, andar de cadeira de rodas é muito difícil. Não, não é para quem está habituado e sabe fazer, né? Então a gente precisa julgar menos, acreditar mais e abrir mais, né, a forma de entender as pessoas. Então, eu falo que eu sou apaixonada pelo que eu faço, porque eu não estou falando da pessoa com deficiência, estou falando de pessoa, né, de ser humano. É lógico, é muito interessante isso. E, cá, assim, como a gente aborda aqui temas de inovação, história de pessoas, eu queria fechar esse bate-papo para entender como é que você lida com pontes e conexões, porque isso também é um mote aqui do nosso podcast, do nosso Vidas Criativas, porque é a capacidade de você conectar com pessoas e agregar valor para a pessoa, e aí vão os negócios, enfim. E eu acho que você faz muito isso, né? A gente se conhece há bastante tempo. Como é que você lida com esse network? Você lida com muita gente? Como é que você trabalha com pontes e conexões? E qual é o poder disso para você? Olha, acho que a minha maior ponte de conexão hoje é fazer a ponte entre as empresas e as pessoas com deficiência que não têm noção que elas podem trabalhar nessas empresas. Sim. Então, quando eu consigo fazer esse match acontecer, para mim, é o auge da minha realização, né? Mais do que estar dentro das empresas dando treinamento, falando com alta liderança, que é necessário, é preciso, eu só me realizo de verdade a hora que o match dá certo, né? A hora que a gente consegue fazer essa conexão acontecer. Então, eu falo que o mundo virtual me ajudou muito, porque eu sempre fui uma pessoa, você sabe, que nunca decorei nome de pessoas, as pessoas me cumprimentam na rua e falam, meu Deus, quem é? Então, o mundo digital me ajudou muito online, porque o nomezinho fica ali gravado na foto da pessoa, e isso facilitou muito. Mas eu acho que independente, e eu era uma coisa que eu acreditava que eu nunca ia conseguir fazer, porque de fato eu não tenho essa memória visual, e para mim eu conheço muito, acho que as pessoas me conhecem mais do que eu conheço as pessoas, porque eu acabo marcando pelos lugares onde eu passo,
E para mim era uma angústia. E a hora que eu aprendi que eu precisava me desprender disso, assumir que eu não lembro mesmo, e tá tudo bem, mas que no final eu vou fazer essas conexões acontecerem, independente do nome e da empresa que a pessoa tá, para mim foi a grande virada de chave. Então, hoje, quando a gente olha e vê, por exemplo, que a Talento Incluir já colocou 8 mil pessoas dentro do mercado de trabalho com deficiência, é bem pouquinho, né? Hoje nós somos aí Já é um 45, caminho, né? Já. são 45 milhões de pessoas com deficiência no Brasil hoje, 25% da população praticamente. Então é muito pouco, mas são 8 mil vidas transformadas através de conexões, sabe? E essas pontes, quando a gente coloca a pessoa com deficiência no mercado de trabalho, ela sai daquele mundinho que eu brinco, né? Que são 4 paredes, mãe, pai, vizinha, fofoqueira, dizendo o que dá e o que não dá para fazer, e a gente começa a ir para um universo onde ela se conecta com outras pessoas, entende novas habilidades, entende que pode estudar, que pode trabalhar, que pode fazer milhares de coisas diferentes. Isso é muito legal. E, Cá, para fechar, que dica você daria para uma pessoa com deficiência para começar a desbravar esse mundo do empreendedorismo, que agora tem, né, muita oportunidade, enfim? Me acreditar que é possível, acreditar que ela é capaz. Acho que a gente tem uma. A gente está num momento onde a gente tem muito mais facilidade de acesso à informação, né? Então, aproveitar esse momento para a gente conseguir colocar o nosso potencial. Se a pessoa com deficiência não tem orgulho de ser quem ela é, considerando a deficiência, né, como uma das suas características, quem mais vai poder ter orgulho dela, né? Então, acho que é importante que as pessoas com deficiência tenham orgulho, se sintam fortes, se sintam representadas, porque pode ser que não tenha muitos, mas os poucos que tem são o suficiente para que ela ganhe força. Porque, de fato, assim, se você não acredita no seu potencial, se você acredita que não é para você, se você acredita que você nunca vai conseguir, cara, não vai sair do Vai dar lugar. certo. Não vai dar certo. Então, da mesma forma que eu falo para os RHs das empresas, acredita que é possível, a gente fala para as pessoas com deficiência, acredita que é possível, porque se você não acreditar, o outro não vai acreditar em você, né? Olha que incrível, e você sabe que eu fecho aqui o nosso bate-papo emocionada, porque de verdade eu tenho, eu aprendo muito com você, e você fala de acreditar, mas eu vou falar da coragem, né? É você acreditar, mas às vezes você precisa ter coragem para movimentar, né? Vá lá e faz. E eu acho que é isso que eu aprendi, que eu acho que eu queria colocar aqui, é a coragem. Né? Então, a coragem só para fechar nossa história, a coragem uma vez que você fez o batismo do mergulho comigo, né? E eu falava, não, 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 mas não vai dar certo isso aqui, você vai mergulhar comigo? Vou. E nós mergulhamos e a gente conseguiu até se estressar embaixo d'água, né? Rolou uma briguinha, não sei se você lembra disso. Rolou porque eu tinha mais oxigênio que você, e você queria subir ou não. Eu acho que eu estava mais nervosa do que você, com coragem a gente se estressou ali embaixo d'água, mas isso é uma outra história. Mas, cá, então, olha, gente, como é que eu faço? Que quem quiser te achar, põe aí seus dados, fala um pouquinho aí de você, Talento Incluir. Boa, ó, quem quiser conhecer um pouquinho mais do trabalho da Talento Incluir, que é essa consultoria especializada em inclusão de pessoas com deficiência no mercado de trabalho, só buscar a gente nas redes sociais, @Talento Incluir, estamos lá, LinkedIn, Instagram, enfim, levando muita informação. E tem o meu Instagram e meu LinkedIn pessoal, que é Katia Reimorek. Aí eu me coloco aqui na telinha para vocês, porque meu sobrenome é uma sopa de letrinhas. É difícil, até hoje eu não sei falar. A gente coloca aqui no textinho do YouTube para vocês seguirem a gente lá. E o teatro também. Teatro eu faço, mas é como hobby, né? Então, teatro eu faço desde 2003, que foi onde eu comecei a conviver com pessoas com deficiência. Eu não convivia até então, olha que loucura. E é uma grande família, é um presente, é um divisor de águas na minha vida. E a gente manteve inclusive na pandemia. Fizemos aí peças online, enfim. E se Deus quiser, o ano que vem a gente volta para o presencial lá na oficina dos Menesteres. É isso aí, Cá, um beijo. Obrigada, Obrigada, Mê. obrigada por esse papo, Uma viu? delícia. Beijo. Beijo, beijão.